Mais uma vez, nós estamos chegando na última pregação de Ageu. Olha só como que o tempo passa rápido, né? Foram 6 pregações na palavra de Deus e hoje a gente chega à última pregação. Hoje nós vamos falar da ação soberana de Deus em Ageu, no capítulo 2, do verso 20 até o verso 23. Antes de nós lermos o texto e rapidamente, eu gostaria de relembrar o tema e a grande ideia de cada uma das 5 pregações que nós tivemos aí nos domingos passados. Se você não pôde estar presente, você pode assistir, está gravada, está lá no YouTube da igreja. Então vale a pena ver a sequência de como que Deus tratou aquele povo lá atrás, em 520 a.C., e como que essa mensagem, que parece que é tão antiga, ela se encaixa perfeitamente para nós hoje em dia. Então, a primeira pregação, nós fizemos uma introdução ao livro de Ageu. E o título era É Tempo de Recomeçar. A grande ideia é que a chave para uma vida que agrada a Deus está em priorizar a obra de Deus, em vencer o medo com confiança no amor de Deus e obedecer com a alegria que vem da graça. Examine sua jornada espiritual, pois o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve, convidando-nos a viver uma vida em liberdade e plenitude no Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. A segunda pregação foi despertar, refletir e agir, o caminho para a graça. O chamado para identificar a prioridade, a reflexão para as atitudes erradas do passado e o arrependimento para uma mudança de vida deve ser o nosso foco para alcançarmos a graça de Deus. Então nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. A terceira pregação foi a presença de Deus muda o rumo da vida. Eu nunca ouvi alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus que não teve a sua vida transformada. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus tem uma mudança de vida, né? Então, quando existe arrependimento genuíno e busca em fazer a vontade de Deus, o Senhor responde com encorajamento e age transformando circunstâncias desfavoráveis em bênçãos sem medidas. Deus pode usar até o mal para o bem daqueles que ele ama. A pregação do domingo passado foi que a palavra de Deus promete glória. Não foi do domingo passado, não. Domingo retrasado. Quando a verdade nos é apresentada, pode até parecer que seja uma palavra de desânimo, mas o Senhor sempre vai encorajar os seus escolhidos, pois sua palavra é fiel e verdadeira, e ele prometeu salvação e vida eterna, sendo essa a sua maior promessa de glória. A promessa de glória é salvação e vida eterna. É o melhor que nós podemos receber. E a última foi a bênção de Deus para um povo corrompido. Apesar da impureza e falhas do povo, Deus é misericordioso e fiel a Ele próprio, preservando sua aliança, prometendo abençoar e restaurar aquele que o busca com sinceridade, demonstrando sua graça inabalável para com o seu povo arrependido. Então hoje nós vamos aí prosseguir com a última profecia. Se os irmãos se lembram, as profecias anteriores, elas foram dirigidas para o povo. Mas essa profecia, que encerra o livro de Ageu, é uma profecia específica para uma pessoa, para Zorobabel, o governador de Judá. É sobre ela que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, vamos ler o último trecho do profeta Ageu, capítulo 2, os últimos 4 versículos aí, né? 20, 21, 22 e 23. Se a sua Bíblia ainda não está aberta, faça isso. Ageu, lá no finalzinho do Antigo Testamento.
capítulo 2, dos versos 20 até o verso 23. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros, e os que neles andam, e os cavalos, e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Último versículo, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Mais uma vez? Senhor, nos ilumina pela Tua palavra. Fala, Senhor, nos nossos corações. Apesar de mim, Senhor, a palavra é Tua. Fala, Senhor, de forma especial no coração da Tua igreja. Que nós possamos sair daqui melhores do que entramos por causa da Tua palavra. Que o Senhor nos ensine, nos oriente mais uma vez. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você já pensou assim, ou ao menos já ouviu alguém dizendo, mas pregação nesse tema, de novo? De novo falando de Ageu? Falar sobre essa passagem novamente? Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, nos versos 12 e 13, falando da glória de Cristo e da firmeza das Escrituras, ele faz questão de dizer que sempre teria o cuidado de lembrá-los, de voltar no mesmo ensino, de insistir no ensino correto. Porque os destinatários das cartas de Pedro eram crentes, como nós hoje, mas que também precisavam ter sua memória sempre despertada e renovada. Sabe por quê? Por que nós precisamos sempre ouvir a pregação da palavra? Por que nós precisamos sempre renovar os ensinamentos do nosso Deus através das Escrituras? Sabe por que o nosso culto tem muito mais ensino e palavra do que outras atividades? Existem algumas razões para isso. A primeira delas, por causa do pecado que quebra o nosso relacionamento com Deus. Enquanto nós estivermos desse lado da eternidade, nós vamos estar desagradando a Deus com o nosso pecado. Do mesmo jeito que acontecia com o povo de Judá, que era rebelde, que adorava outros deuses, assim nós somos também. Então a mensagem bíblica visa uma constante transformação e mudança na nossa vida, visa nos conduzir para nos amoldarmos a um padrão que é perfeito. E qual que é o padrão que é perfeito? É o próprio Deus. É o próprio Deus que se revelou a nós através do seu Filho, que se tornou homem, que habitou entre nós, que é a palavra. É através dele que nós moldamos a nossa vida. Você já percebeu que nós temos mais preocupação em agradar os outros do que a agradar a Deus? Então é por isso que a gente precisa nos moldar a palavra de Deus. O que é mais comum? Você pensar, eu vou dar um exemplo aqui, quando você está saindo da sua casa para vir para o culto, que você escolhe uma roupa que você veste, você pensa, será que eu fiquei bem com essa roupa aqui? Será que eu emagreci? É uma das grandes preocupações, né, com essa roupa. Será que aquela pessoa que repara em todo mundo vai falar que eu estou bem vestido com essa roupa? Será que eu estarei melhor arrumado
que a pessoa tal, eu espero que não seja esse o seu pensamento. Ou então a gente poderia pensar assim: será que Deus será glorificado pelo jeito que eu estou me vestindo e me portando para me reunir com os irmãos para adorar a Deus? Será que esse é o meu melhor traje, porque eu estarei reunido com meus irmãos diante de um Deus que é todo-poderoso e que eu tenho que fazer o melhor para Ele? Obviamente, você não precisa responder para mim essa pergunta. É uma pergunta só para nós pensarmos aí. Mas eu temo que a primeira hipótese sempre é mais fácil de acontecer do que a segunda, né? Da gente olhar no espelho e falar: será que eu estou bem para agradar a Deus? Embora Deus não precise do que eu estou vestindo para ser glorificado, né? O apóstolo Pedro fala, direcionando para as mulheres, mas vale para todo mundo, ele fala que a beleza da mulher não tem que ser no exterior. Não está dizendo que a mulher não precisa ficar bonita exteriormente, mas está dizendo que a beleza do coração tem que sair mais forte do que a beleza exterior, em agradar ao Senhor, em glorificar a Deus, em viver para a glória de Deus. Então, uma razão para a gente sempre ouvir a voz de Deus na pregação é porque nós tendemos muito mais a agradar as pessoas do que a agradar a Deus. Pensa um pouquinho, quantas coisas que a gente faz para Deus, mas na realidade a gente está pensando em agradar o irmão, em agradar a outra pessoa, em agradar um amigo, em agradar a família, quando que na realidade nós precisávamos sempre pensar: será que Deus está satisfeito com a minha atitude? Será que Deus está sendo louvado com a minha maneira de agir e de pensar? E uma terceira razão aqui, pela qual nós precisamos ouvir pregações bíblicas, é porque ela visa um maior apreço pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Aliás, se uma pregação na igreja não apresentar a Jesus e o Evangelho, e for apenas um discurso centrado no homem, ou um discurso moral, tome cuidado, porque você pode estar apenas diante de um discurso religioso, de uma palestra motivacional, mas você não estará diante da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus tem que ser centrada em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. E é a Ele que nós devemos louvar e adorar. A pregação da palavra incomoda, porque ela nos faz sair da zona de conforto. E os discursos contemporâneos, centrados no homem, nos agradam. Sabe por quê? Porque eles massageiam o nosso ego. Eles nos tornam mais importantes ao nosso próprio modo de ver as coisas. Então, tudo que te faz sair da zona de conforto gera um certo incômodo. E a palavra de Deus, ela faz isso. Ela entra no nosso coração e ela desperta dentro de nós a mudança para o arrependimento, para nos amoldarmos ao Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos buscar cada vez mais o contato com a palavra de Deus e com o ensino correto das Escrituras. Porque a mensagem de Deus, ela corrige a nossa rota, ela aponta o nosso pecado, ela nos direciona para viver uma vida que agrada a Deus, nos ensina a amar a Jesus e a obra de Deus muito mais do que nós amamos as coisas dessa terra. 1 hora de pregação aqui, quando exagera e chega em 1 hora e uns minutinhos, é muito pouco perto do que nós precisamos refletir durante a nossa semana, em ouvir a voz de Deus. Nós precisamos cultivar uma vida diária devocional com Deus. Sozinho no nosso quarto, ler a palavra, entender a palavra, aplicar a palavra no nosso coração, orar a palavra, cantar a palavra, viver a palavra de Deus nos nossos dias. É ela que nos orienta. Aliás, a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Se o meu tesouro for as coisas desse mundo, for as pessoas,
o nosso coração estará fixado aqui na terra. Mas se o nosso tesouro for Deus, for o céu, for a vida eterna, nosso coração e nossa esperança não estarão nas coisas dessa terra, mas estarão na glória eterna com o nosso Deus. Por isso que Deus insistiu em ensinar aquele povo e não os abandonou. Do contrário, ele sempre proveu meios para preservar a sua aliança e a sua palavra para com eles. Da mesma forma, irmãos, que Deus insiste em falar com a igreja hoje. Se dependesse de nós, do nosso pecado, nós estaríamos condenados e decretado que nós teríamos que viver a eternidade inteira longe de Deus. Nós seríamos destruídos. Mas por que nós estamos aqui? Por que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Porque o Senhor nos escolheu. Foi por causa de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário, que Deus continua nos ensinando hoje. Então, nas profecias de Ageu, Deus vê a acomodação do povo, que parou a construção e exorta esse povo a retomar o trabalho. Deus olha para o povo e fala: vocês estão mudando a prioridade. Em vez de vocês priorizarem a construção do templo, vocês estão priorizando o seu próprio trabalho, a sua própria vida. Quando o povo fica desanimado, Deus encoraja esse povo com a promessa de um futuro glorioso. Talvez eles não entendiam o que nós entendemos hoje. Talvez eles, naquele momento, eles não conseguiam ver do que Ageu estava falando. E hoje nós vamos ver qual é esse futuro glorioso que Deus estava prometendo para aquele povo. E quando o povo não conseguia enxergar essa promessa para o futuro, Deus agia milagrosamente no presente, para eles verem que assim como ele age no presente, ele honra a sua palavra no futuro. Nós já falamos o porquê que Deus castigou o povo e como que ele motivou, reconduziu e abençoou esse povo. O que mais que nós podemos aplicar dessa série de profecias de Ageu? Um livro tão pequeno, 2 capítulos, 38 versículos. Nós vamos completar mais de 5 horas de pregação em cima desses 38 versículos. O que mais que a gente pode aprender com a profecia de Ageu? Nós precisamos tratar da conclusão dessa história, né? Falar sobre o caráter de Deus e o papel do Messias na história da humanidade. Diante disso, eu gostaria de expor o conteúdo dessa profecia em 2 tópicos. Nós vamos falar primeiro da ação de Deus sobre o mundo, que é os versículos 20, 21 e 22, e nós vamos finalizar com a ação de Deus sobre a vida do escolhido, que é o verso 23. Então nós vamos nos concentrar aí nesses 2 tópicos. A ação de Deus sobre o mundo e a ação de Deus sobre a vida do escolhido de Deus. Então vamos lá. A ação de Deus sobre o mundo. Deixa a sua Bíblia aberta aí para você acompanhar a sequência do texto. O ser humano gosta de coisas práticas, não é? Eu vejo isso nas aulas que eu dou lá no Senai. Toda vez que inicia um novo curso, uma nova turma, os alunos ficam todo mundo ansioso perguntando: e aí, professor, que dia que vai começar a aula prática? Só que a teoria é importante. Ele precisa aprender com ela. Ah, mas a prática é melhor, né? Colocar a mão na massa é muito mais gostoso. Imagina um sujeito fazendo um curso de confeitaria. Fazer um curso de confeitaria só lendo livros, fórmulas químicas, os componentes dos alimentos, boas práticas de higiene, tudo na teoria. Olhando fotos, aprendendo como que funciona quimicamente aqueles ingredientes na massa, os cálculos das proporções dos materiais. Isso é extremamente importante. Mas qual que é a pergunta do aluno? Que dia que nós vamos fazer esse bolo, né?
E se eu estivesse lá, eu ia perguntar, que hora que nós vamos comer esse bolo, né? Pois é, nesse momento em Judá, o povo estava vivenciando exatamente isso. Eles poderiam dizer, nós confiamos na promessa de Deus. Nós sabemos que Ele prometeu antes e já cumpriu e vai cumprir de novo. Nós sabemos que as promessas para o futuro ainda vão acontecer. Mas e agora? E nesse momento? E no presente? O que a gente pode ver de concreto acontecendo agora? Nós sabemos que Jesus Cristo vai voltar. Ele prometeu que buscaria a sua igreja. Mas talvez você se pergunte, mas e agora? Em 2023, como que nós vamos lidar com os desafios da vida? O que eu vou fazer com um boleto que vai vencer amanhã e eu não tenho dinheiro para pagar? O que eu vou fazer com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com uma pessoa querida que está doente? Como que eu vou reagir a isso? O que eu posso afirmar para os irmãos agora é que Deus cumpre as suas promessas. E Ele é soberano, inclusive para cuidar de detalhes pequenos da nossa vida. Você já parou para pensar em livramentos que Deus já te deu, que você nem percebeu que você estava sendo abençoado por Deus e que você foi? Quantos acidentes que Deus já nos livrou, que a gente nem ficou sabendo que a gente seria acidentado e Deus nos livrou. Quantas doenças que Deus já nos livrou. Quantos problemas que Deus já tirou do nosso caminho, por causa da oração, por causa do comprometimento com Deus. Inclusive nos momentos de sofrimento, Deus sabe o que está acontecendo, porque Ele está presente. Ele é um Deus onipresente, que está em todos os lugares, que conhece até a intenção do nosso coração. Então Ele conhece. E Ele pode usar até o mal para prover o bem para as nossas vidas. Veja alguns detalhes nessa primeira parte. Olha a ação de Deus no mundo. O primeiro versículo aí, quando vem a palavra de Deus para Ageu, Deus fala para Ageu, vai lá Ageu, diga para Zorobabel, o governador de Judá, que eu quem? Deus. Veja cada verbo que começa as frases aí do primeiro versículo. Todas elas estão na primeira pessoa do singular. Farei tremer a terra. Quem vai fazer tremer a terra? Deus. Derrubarei tronos. Quem vai derrubar tronos? Deus. Destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Quem vai destruir? Deus. Virarei carros e seus condutores. Quem vai virar os carros e os condutores? Deus. Virarei os cavalos e seus cavaleiros, que cairão uns pela espada do outro. Quem faria isso? O próprio Deus. E o ataque dos besouros continua. É interessante nós aqui analisarmos o cenário político internacional no momento da profecia de Ageu, para a gente compreender como que aquele povo enxergava aquela profecia no momento em que eles estavam ouvindo naquela praça, reunidos ali em Jerusalém. Naquele momento, o Império Persa estava enfraquecido. Durante o tempo em que o povo ficou parado para a reconstrução, os reis do Império Persa mudaram. O último antes de Dario foi um homem chamado de Cambises II, que começa a criar vários problemas com os povos das fronteiras do Império Persa. Na tentativa de invadir o Egito, ele acaba perdendo 50.000 soldados no meio do deserto. Ele profana templos, ele destrói deuses egípcios, entre outros problemas que ele causou. Um escritor chamado Heráclito, ele escreve que Cambises II se suicida no ano de 522 a.C. E no lugar dele assume Dario, que agora em 520 a.C. estava no segundo ano do seu reinado, como o texto da palavra de Deus nos informa. Quando Deus usa Ageu para falar com o povo, com a morte de Cambises II,
as nações começam a se voltar contra o Império Persa. E quando a liderança enfraquece, os inimigos começam a se rebelar. Os povos que antes estavam escravizados, agora também começam a se rebelar para tentar conseguir a sua liberdade. Então o que a gente pode ver aqui é que quando morre o rei, os oprimidos veem a possibilidade de se livrar e começam a tumultuar o cenário internacional que eles estavam vivendo lá na época. Então, quando Ageu profetiza que Deus abalaria as nações, tinha a ver com o que estava acontecendo no presente, mas não tinha a ver plenamente com o que estava acontecendo ali no presente. Talvez eles pudessem ver, esse reboliço todo que está acontecendo no mundo agora, por causa da mudança de reino, deve ser isso que Ageu está falando para nós. Mas Deus não estava dizendo que os povos oprimidos fariam abalar o mundo. Deus estava dizendo que Ele próprio faria tremer os céus e a terra. Ele próprio derrubaria os reinos estrangeiros. Ele próprio faria isso no futuro, não os povos que estavam se rebelando. Os irmãos conseguem perceber isso? Os rebuliços que estavam acontecendo era por causa do povo que estava se revoltando contra os reinos. Mas o que Deus estava dizendo aqui é que Ele próprio promoveria essa mudança significativa na história do mundo. Quando Deus fala algo com alguém, Ele não fala algo distante da realidade do povo. Mesmo que fosse algo futuro, estava plenamente alinhado com o presente daquele povo. Eles estavam vivenciando a queda de reis, de revoltas naquele momento, mas também é uma mensagem escatológica. É uma mensagem que estava apontando para o grande e terrível dia do Senhor que Joel tinha profetizado. A expressão naquele dia era uma ilusão a uma prática vivida na época. A cultura era que um bom rei era aquele que vencia a guerra, não só uma batalha, mas colocaria fim à guerra num único evento, num único dia. Essa era a cultura, de que aquele rei que era muito bom, ele colocaria fim na guerra em um único dia. Veja a nossa situação geopolítica no mundo hoje. Nós estamos tendo uma guerra aí da Rússia contra a Ucrânia, que já passou de 1 ano de guerra e as coisas não mudaram nada lá. Então, de acordo com esse pensamento deles, nem o Putin, nem o Zelensky, nenhum dos dois era um bom rei, porque o bom rei era aquele que conseguiria colocar fim na guerra num único dia. Embora seja impossível vencer uma guerra em apenas um dia, quando um rei vencia uma batalha, ele fazia questão de dizer para todo mundo que ele era o soberano, porque ele venceu a batalha naquele dia. Então Deus usa uma expressão que eles estavam acostumados a ouvir para dizer que ele era o rei, ele era o soberano da nação, ele é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o que é capaz de vencer a guerra em um único dia. É por isso que a nossa esperança está no dia do Senhor. Agora eu pergunto para os irmãos, as guerras acabaram entre o povo de Deus? Acabaram tanto que nós estamos aí na 3ª semana de guerra do mesmo povo. Então as guerras não acabaram. Então aquela profecia, na realidade, será que Deus estava falando especificamente para a nação de Israel? Será que Deus estava especificamente falando para o povo de Judá? Talvez eles pudessem dizer, mas a guerra não acabou, então essa profecia não foi válida. Na realidade, essa profecia ainda não se cumpriu. Essa profecia ainda não se cumpriu. É por isso que a nossa esperança está no dia do Senhor, o dia em que será terrível para os inimigos de Jesus, mas será glorioso para os salvos em Cristo. Porque Ele vencerá a todos os seus inimigos e reinará para sempre.
Ele usa uma expressão que fez o povo recordar o passado. O êxodo era algo relembrado de geração em geração. Aquele povo se reunia na Páscoa para contar a história da Páscoa, do êxodo, para relembrar o que Deus tinha feito para os seus antepassados. Então Deus os faz voltar para o passado e visualizar um dia em que o Senhor dos Exércitos, em um só dia, colocou o fim em uma guerra que durava mais de 400 anos. Você sabe o que é isso? Montanhas de um lado, montanhas do outro, um mar na frente, um exército atrás, e Deus, num único dia, fala para Moisés: toca no mar. Quando Moisés toca no mar, o mar abre e eles atravessam em terra seca. Deus fala para Moisés, depois que o povo atravessou: Moisés, toca no mar de novo. Moisés toca na água, a água encobre o exército egípcio e morre todos os cavalos, cavaleiros, todo o exército de Faraó morre afogado ali no meio do mar. Então eles conheciam, eles sabiam que Deus já tinha colocado fim a uma guerra em um só dia. Então Deus usa uma expressão que eles conheciam para falar: eu sou Deus e eu vou fazer isso, repetir de novo para vocês. Em um só dia eu vou colocar o fim à guerra. Você consegue perceber que a expressão que Deus usa de virar carros e seus condutores faz o povo relembrar o que Deus tinha feito no passado com o exército dos egípcios? Através de Moisés, e que estava com ele no presente. Ouvir a voz de Deus nos faz recordar o que Deus já fez por nós, e o que Ele continua fazendo, e o que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Nós precisamos relembrar aquilo que Deus já fez para nós. Nós cantamos hinos aqui, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma. Dize-as de uma vez, você vai ficar surpreso pelo que Deus por você já fez. Se a gente parar para pensar, quantas coisas o Senhor já fez por nós. Se a gente parar para pensar como que a gente era antes de ser encontrado por Jesus, como que era o nosso coração, como que nós éramos na nossa vida, na nossa família, no relacionamento com as pessoas, no relacionamento do trabalho, e como que nós somos hoje, porque nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus que mudou a nossa vida, que mudou a nossa forma de ver o mundo. Então Deus estava dizendo para Zorobabel: eu fiz isso por Moisés e vou fazer isso por você. E o mais importante, Deus olha para nós hoje e diz: eu fiz isso por Moisés, eu fiz isso por Zorobabel, mas eu vou fazer isso por você também. Eu vou fazer isso para a minha igreja. A vitória sobre as nações, esse termo escatológico, serve para encorajar os salvos em Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 6, dos versos 15 aos 17, você vai ouvir Deus falando de algo futuro. Ele mostra reis, generais poderosos, todos escondidos em cavernas e pedindo para os montes, para as montanhas desabarem sobre eles, porque eles estavam com medo de enfrentar o Todo-Poderoso, assentado no trono, com medo de enfrentar a ira do Cordeiro, e diziam que havia chegado o grande dia, e quem poderá suportar? Veja o que a palavra de Deus está dizendo, esse dia ainda não chegou. Um outro exemplo está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, num texto em que Paulo exorta a igreja de Corinto sobre a importância da ressurreição de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus colocará todos os seus inimigos embaixo dos seus pés, sendo que o último inimigo, que é a própria morte, e quando tudo estiver dominado, ele devolverá o reino a Deus, o Pai. Então, o grande dia do Senhor ainda não chegou. O grande dia do Senhor é aquele grande dia em que será uma alegria infinita para nós, os salvos em Cristo.
mas será uma tristeza para aqueles que são inimigos de Jesus, para aqueles que são inimigos do Evangelho, para aqueles que não foram salvos por Cristo. Tudo isso que a palavra de Deus diz, ela nos encoraja, nos reafirma a fé. É para nos dizer que todo poder está nas mãos de Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo o poder pertence a Jesus. O domínio sobre todos os povos e nações pertence a Jesus. O texto que nós lemos do Salmo pergunta: quem que é esse, o Rei da Glória? Aí o próprio texto responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje nós vemos muitas pessoas recusando a autoridade de Jesus, se negando a crer que Jesus é o Senhor, zombando do Evangelho, fazendo a obra do Senhor relaxadamente, brincando de ser crente. Domingo vem na igreja, quando está reunido com os irmãos, ele é um crente, mas quando na semana está com os ímpios, ele não tem nenhuma diferença dos outros ímpios que ali estão. Quando está envolvido com possibilidade de fazer negócio ilícito, ele não perde a chance de se corromper. Quando está na roda dos escarnecedores, ele escarnece e zomba também. Então vai vir o dia em que todo olho o verá, todo joelho se dobrará diante do Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse dia, todos se prostrarão aos pés de Jesus. Muitos não estarão ali prostrados em adoração, mas estarão ali prostrados porque são obrigados a reconhecer o senhorio de Cristo. E será nesse momento em que muitos dos inimigos da cruz, muitos falsos crentes, que não foram salvos de verdade, clamarão a Jesus dizendo: ah, Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos maravilhas, em teu nome nós falamos em línguas, mas que estarão na presença do Rei e ouvirão um grande e temível: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Mas por que a ação de Deus contra as forças do mundo num livro tão pequeno quanto Ageu? Veja que nesse pequeno livro, que eu já disse que é de 2 capítulos, 38 versículos, só nesses 38 versículos aparece 14 vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Você já parou para pensar por que isso? 14 vezes Deus diz: o Senhor dos Exércitos vai fazer isso. O Senhor dos Exércitos vai fazer aquilo. O Senhor dos Exércitos está com você. Deus faz isso porque Ele queria ser reconhecido por eles como o Senhor dos Exércitos. Se nós olharmos para o Pentateuco, para os 5 primeiros livros da Bíblia que eles conheciam muito bem, se nós olharmos para Josué, para Juízes, para Crônicas, para Reis, nós não vamos conseguir ouvir essa expressão aí, o Senhor dos Exércitos. Mas nos livros pós-exílico, inclusive o salmo que nós lemos, que também é um salmo pós-exílico, nós ouvimos a expressão, o Senhor dos Exércitos. Para os irmãos terem uma ideia, Ageu, Zacarias, Malaquias, 3 profetas menores. Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos mais de 80 vezes. Em 3 livros após o exílio. Ageu, Zacarias e Malaquias. Sabe o porquê disso? Lembra que desde o início da série nós estamos vendo um povo desanimado por causa da perseguição, que teve que parar a obra por causa da oposição, que continuou sendo perseguido por vários anos, que quando retornou
retomou a obra em Neemias, nós vemos que em um determinado momento, eles precisaram fazer a obra segurando a colher de pedreiro com uma mão e a espada com a outra para se defender. Deus faz questão de mais de 80 vezes dizer a eles que Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele quem estava lutando as batalhas daquele povo. Não era a força daquele povo, era o Senhor dos exércitos que estava guerreando a favor deles. É Deus que estava vencendo as suas lutas. Foi sempre assim, irmãos, e sempre vai ser dessa forma. Então por que nós temos tanta ansiedade, tanto medo diante das adversidades da vida? Por que nós somos tão teimosos em não confiar no Senhor, que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia? Eu temo que nós somos covardes para honrar ao Senhor e dedicarmos a nossa confiança a Ele. Se nós temos tanto medo de enfrentar as dificuldades da vida, se nós ficamos tão ansiosos com o que vai acontecer hoje, amanhã ou depois, é porque a nossa confiança ainda não está ligada decisivamente no Senhor. Nosso engajamento na expansão do reino de Deus vai crescer na mesma proporção da visão que nós temos de Deus. Deus repete esse título muitas vezes para o povo entender quem estava lutando com eles. Quem era o Deus verdadeiro. Por isso a importância de ouvir repetidamente a pregação da palavra de Deus. Porque é ela, a palavra de Deus, o Cristo vivo, que gera fé nos nossos corações. Se a palavra não trouxer mudança para a nossa vida, não é a nossa palavra que vai conseguir transformar o coração de alguém. Se o poder do Evangelho não penetrar num coração duro, caído, se o poder do Evangelho não resgatar um pecador, não vai ser a minha fala que vai transformar o coração de alguém. É o Senhor dos exércitos que está conosco. É Ele que luta as nossas batalhas. Quanto mais nós ouvimos a voz de Deus, mais encorajados nós somos a fazer a vontade de Deus. Lembra do Evangelho de João, que eu citei em uma das pregações? No capítulo 10, quando Jesus se apresenta como o bom pastor, ele diz que chama as ovelhas pelo nome e as ovelhas o seguem. Sabe por que as ovelhas o seguem? Porque as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. E elas conhecem a voz do bom pastor e elas seguem o bom pastor. Então eu preciso perguntar para vocês, qual que é a voz que você mais escuta durante todos os dias da sua semana? Será que é a palavra de Deus a voz que grita mais alto no seu coração? Será que é a voz do bom pastor que nós ouvimos no nosso dia a dia? Por que tem gente que tem tanta preocupação com o que as heresias pregam, com o que as heresias falam, com o que os falsos profetas ensinam? Por que tem gente que tem tanto medo disso? Porque ele não sabe ouvir a voz do bom pastor. E quando ele ouve qualquer tipo de voz, o coração dele está tão distante que ele acha que é o bom pastor que está chamando. Mas aquele que tem um relacionamento profundo com Jesus, que tem um relacionamento profundo com a palavra, a hora que ele ouvir uma voz, ele vai saber reconhecer na hora, essa voz não é do bom pastor, essa voz eu rechaço da minha vida, essa voz eu quero distância, porque eu só ouço a voz do meu Senhor. E onde que eu ouço a voz do meu Senhor, irmãos? Na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a voz do bom pastor. Deus disse que onde estiver o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Você consegue pensar, de verdade, honestamente, só entre você e Deus, qual verdadeiramente é a sua prioridade? O que você tem priorizado na sua vida? Então saiba que isso que você está priorizando
É lá que está o seu coração. Eu posso priorizar um filho, eu posso priorizar a esposa, o esposo, eu posso priorizar o trabalho, eu posso priorizar o dinheiro, eu posso priorizar quantas coisas na vida. E nós já dissemos que tudo que eu coloco no lugar de Deus na minha vida é idolatria. E é o pecado porque aquele povo foi rejeitado. E é o pecado porque o nosso relacionamento com Deus às vezes está tão quebrado. É porque eu tenho colocado outra coisa no lugar de Deus, ao invés de colocar o próprio Deus. Nós somos mestres em querer agradar aos outros. Isso também é idolatria. Nós queremos agradar aos pais, aos cônjuges, aos filhos, ao chefe, ao pastor. E o tratamento mais radical para o temor do homem é o temor de Deus. Eu só vou deixar de temer o que o homem pensa e o que o homem fala quando eu passar a temer muito mais ao meu Deus, ao meu Senhor. Deus deve ser maior que as pessoas para nós. Vamos ao exemplo do profeta Elias, que os irmãos conhecem muito bem. Em um momento estava no Monte Carmelo, ele desafiou 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. Ele zomba daqueles inimigos, ele vê os inimigos se martirizando porque não obtinham resposta. Ele manda cavar um riacho em volta do altar. Ele manda jogar água em cima do altar para molhar toda a lenha. A água transborda no meio do riacho. E aí ele ri daqueles profetas e fala para eles, grita mais alto. Quem sabe o teu Deus está viajando. E aí quem sabe ele te escuta e vem aqui te atender. Só que quando ele clama ao Deus verdadeiro, Deus manda fogo, consome todo aquele altar, que lambe até a água que estava ali naquele córrego. E através da espada, todos os 850 profetas fogem e são mortos. Elias vive esse fato. Imagina, irmãos, você vivendo isso. Será que a fé no coração não estaria explodindo de confiança em Deus? Mas logo em seguida a gente vê o mesmo Elias fugindo para esconder no meio do deserto, no meio das montanhas, com medo de uma mulher, com medo de Jezabel. Por que temer ao homem, sendo que tinha acabado de presenciar um agir tão miraculoso de Deus? Quanto mais perto de Deus nós estivermos, maior Deus será para nós. E quanto maior Deus for para nós, maior será a nossa confiança em Deus. Se a minha confiança em Deus está tão pequena, é porque eu estou distante de Deus. E hoje a palavra de Deus te convida, aproxime-se do Senhor. Porque o Senhor, Isaías fala sobre isso, que os ouvidos de Deus não estão tampados para não ouvir o clamor dos santos. As mãos de Deus não estão encolhidas para não abençoar a vida dos santos. O Senhor está presente hoje. O Senhor está conosco. Nós é que somos preguiçosos em estreitarmos o relacionamento com Deus. Confie em Deus, porque Ele age efetivamente no controle do mundo. Todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus. O mundo está no domínio de Jesus. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Então nós vamos para o segundo ponto, que é a ação de Deus sobre o escolhido, no verso 23. Na primeira parte, Deus falou que abalaria as nações. Agora, no último verso, Deus fala diretamente com uma pessoa, com Zorobabel. Olha o último versículo aí. Eu vou usar você, meu servo. Vou fazer de você o meu anel de selar. Por quê? Porque eu te escolhi. No Antigo Testamento, quando Deus se referia a alguém importante para ele, para agir por meio de Deus, como se fosse
o próprio Deus agindo no meio do povo, ele chamava essa pessoa de meu servo. Foi assim com Moisés, com Isaías, com Jeremias, com Ageu, meu servo escolhido. Aquelas pessoas eram um mediador entre Deus e o povo. Os profetas antes de Jesus, porque Jesus vem e substitui todos aqueles homens, todos os sacrifícios, e ele se torna o sumo sacerdote perfeito, que é a ponte, o único caminho que nos leva até o Pai. Deus chama Zorobabel de servo e vai além. O chama de meu anel de selar. Vamos entender essa questão aí do anel de selar. O anel de um rei era um objeto extremamente importante que existia dentro de um reinado. Sabe por quê? Porque o anel, ele não era apenas um adorno que era colocado na mão no dedo do rei, um objeto bonito. Ele tinha um brasão, um selo, um carimbo que atestava a veracidade de qualquer documento que era carimbado pelo anel do rei. A gente vê isso aí em filmes, né? O rei fecha uma carta, despeja uma cera ali derretida em cima daquela carta e vem com o anel e carimba a carta e sela. Ele está dizendo, aqui ninguém mexeu, é a minha palavra que está sendo dada aqui. Isso aqui veio das mãos do próprio rei. Era tão importante que o rei nunca se separava dele. Ou estava na sua mão, no seu dedo, ou estava numa corrente presa no seu pescoço. Eu não consigo pensar nesse anel sem pensar nos escritos do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis. Pensa como que aquele anel era precioso. O esforço de Frodo o tempo inteiro para zelar e guardar aquele anel de tão importante que ele era, né? Então o rei guardava aquele anel do mesmo jeito que o Frodo guardava o precioso dele, né? Pois bem, o anel de selar do rei era defendido assim, com a própria vida do rei. Era a palavra do rei, sua assinatura, a garantia que quando um documento estava lacrado, com aquela cera derretida e carimbada com o selo do rei, aquele documento era a garantia que era a palavra do próprio rei. Para os irmãos terem uma ideia, que o anel era tão importante que quando o rei morria, o anel do rei era destruído, era quebrado junto com o rei. E aí o outro rei teria um novo anel, um novo brasão, que era a nova assinatura daquele outro rei. Olha então que interessante. Quando Deus chama Zorobabel de meu anel de selar, Deus estava dizendo para ele que nunca mais iria se separar dele. Deus estava dizendo para Zorobabel que sempre estaria com ele. Diferente do anel que era quebrado com a morte do rei, Zorobabel jamais se afastaria de Deus, porque Deus vive para sempre, ele jamais morrerá. Então o anel jamais se afastaria de Deus. Talvez agora você possa estar pensando, mas como assim? Zorobabel não foi nem rei. Quando termina a reconstrução do templo e dos muros, Zorobabel sai de cena. Depois de Ageu, Zacarias, Esdras e Neemias, a gente nunca mais vê ouvir falar de Zorobabel. Então, como que alguém pode ser escolhido como anel de selar de Deus e é afastado da história assim? Se nós voltarmos para o profeta Jeremias, no capítulo 22, do verso 24 até o 30, Deus faz uma promessa para Joaquim, o filho do rei Jeoaquim, que quando eles fossem levados escravos para a Babilônia, nunca mais um de seus descendentes subiria ao trono de Judá. Mas aí você pensa de novo, mas e a promessa de Deus a Davi, de que o reino dele seria eterno? Onde que fica a palavra de Deus aí? Será que Deus estava quebrando a sua palavra? Não. Com a profecia Zorobabel, Deus estava renovando a esperança no coração
do povo de Judá, de que ele estava honrando a promessa feita a Davi. Mas de que forma? Se Judá nunca mais teve um rei, se Zorobabel saiu de cena, sabe onde que a gente pode ver essa história? Lá no primeiro capítulo de Mateus. 500 e tantos anos depois daquela palavra que Deus fala para Ageu. Se nós lermos o primeiro capítulo de Mateus, a gente vai ver onde foi parar esse anel de selar. Depois do exílio na Babilônia, esse é o texto de Mateus, Jeconias, que é Joaquim, gerou Salatiel, que gerou Zorobabel, que gerou Abiúde, que gerou Eliaquim, que gerou Azor, que gerou Sadoque, que gerou Aquim, que gerou Eliúde, que gerou Eleazar, que gerou Matã, que gerou Jacó, que gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, o Senhor. Cristo Jesus se fez servo, um servo sofredor, como profetizou Isaías, o servo que se deu em obediência ao Pai para resgatar os seus escolhidos. Ele se fez servo, mas recebeu a honra de sê-lo. Quando Jesus vence a morte, ressuscitando dos mortos, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus é o escolhido de Deus. Ele é o anel de selar da promessa de Zorobabel. Consegue enxergar isso? Consegue ver na profecia que Deus faria abalar a natureza? O que acontece na hora da morte de Jesus? As pedras se racham, a terra treme, o sol escurece. Deus faz abalar a natureza naquele momento da morte de Jesus. Jesus é o anel de selar. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o dono da igreja. Ele pagou o preço por causa do teu pecado para te dar um direito de ser chamado filho de Deus. Eu gostaria de encerrar essa pregação com algumas aplicações práticas para nós. Eu comecei dizendo que Deus, sempre que faz uma promessa futura, Ele age no presente também. Toda aplicação futura tem uma aplicação para o presente. Na ação de Deus sobre o mundo. Para os judeus, a aplicação presente do mover céus, terra, reinos, povos, nações, foi relacionada com a provisão e mobilização de recursos que eram trazidos de todos os povos e chegaram até eles para reconstruir o templo. Na natureza, Deus intervém diminuindo chuvas, diminuindo a produção dos frutos da terra, para acordar o povo de que eles estavam sofrendo, porque estavam cuidando de suas casas e deixando a construção da casa de Deus de lado. Em vez de fazer a obra de Deus, eles estavam preocupados em reconstruir a própria vida. Então Deus abala a natureza para reter a produção, para eles enxergarem o pecado daquele povo. E para nós hoje? E para o mundo hoje? Qual que é a ação de Deus sobre esse mundo? Existem religiões que acreditam que Deus criou os céus, a terra, tudo que existe, depois virou as costas e falou: agora vocês se viram aí. Agora vocês vivam. E se viram que Deus virou as costas para o mundo. A minha parte eu fiz, agora vocês se virem por conta própria. Mas isso é uma mentira. Nosso Deus é soberano e continua tendo domínio e o controle sobre todas as coisas. A palavra de Deus diz que até o cabelo de nossas cabeças estão contados. Que os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus está no controle de tudo, até nas pequenas coisas. Ele é soberano, Ele age sobre o mundo com sua onisciência, sua onipotência. Nós podemos dizer que Deus age através da graça comum, que é aquela que Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, no verso 45, de que o sol nasce tanto para maus quanto para bons,
e a chuva cai sobre a terra, tanto sobre justos quanto sobre injustos. Um exemplo, sol e chuva. Imagina se Deus resolve recolher os dois. O que acontece com a vida na terra se não tiver sol e não tiver chuva? Quanto tempo a gente duraria aqui se Deus tirasse essa graça comum, que é o sol para governar o dia e a lua para governar a noite e a chuva que cai sobre a terra? Outro aspecto da graça comum é o controle de Deus sobre o mal. Você já imaginou se o mal agisse no mundo sem o controle de Deus? O que seria de nós? Um dia eu caí na besteira de assistir um filme terrível, o Coringa. É terrível o filme, mas me levou a refletir que o homem, sem a graça de Deus, é o maldito do Coringa. Se não fosse a graça de Deus, todos nós agiríamos tomados pelo mal e daríamos gargalhada de contentamento de estar praticando o mal. Está vendo como que Deus não permite que alguém... Por que alguém não invade a sua casa durante a noite, a hora que você está dormindo? Por que alguém não rouba todo o teu salário? Às vezes Deus permite uma pequena coisa na nossa vida e a gente acha que é o fim do mundo. Imagina se Deus permitisse que o mal reinasse sobre essa terra. O que seria de nós? A palavra de Deus diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Por isso que nós devemos orar pelos nossos governantes. Até por aquele presidente que você não gosta, que é injusto, você deve orar por ele, porque ele foi estabelecido por Deus. E não é somente isso. Deus está no controle até das implicações pessoais cotidianas da nossa vida. Nosso sustento, proteção, tudo vem de Deus. A palavra de Deus diz que Ele dá o nosso sustento enquanto nós estamos dormindo. Então por que ficar ansioso e inseguro, aflito, com medo, se é Deus que está cuidando de cada detalhe? Jesus ensinando em Mateus 6, do verso 25 até o 34, ele faz algumas perguntas. Por que você fica preocupado pela vida, sobre o que vai comer, sobre o que vai beber ou vai vestir? Se Deus cuida dos lírios do campo e dos passarinhos, por que Deus não cuidaria de nós? Jesus disse que os pagãos é que se preocupam com isso. Cabe a nós apenas buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos seriam acrescentadas. Deus está no controle do universo. Pare de ter medo. Confia no Senhor, porque Ele está no comando de todas as coisas. E por último, a ação de Deus sobre os escolhidos. Para os judeus, ele afirmou que Zorobabel era o anel de selar. Ele estava renovando no coração dos judeus a aliança que ele tinha feito com Abraão, que o reinado dele seria eterno, que renova essa aliança com Davi, dizendo que o reinado dele seria eterno. Para nós, existe a confirmação da promessa do Salvador que viria, e o Salvador veio a esse mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio, morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu, ao lado direito do Pai, preparar um lugar para nos levar para viver com Ele eternamente. Essa é a promessa futura, de que Ele vive para sempre e que Ele voltará para levar a sua igreja e Ele reinará poderosamente sobre o mundo. Mas e para o presente? E agora, enquanto Jesus não volta, qual que é a aplicação para nós? Você é um anel de selar? Não. Você é descendente de Judá? Também não. Então o que isso tem a ver comigo hoje? Em Efésios 1, a palavra de Deus diz que Deus nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo, para nós sermos santos
irrepreensíveis na presença dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, porque ele quis fazer assim, pelo propósito da livre vontade de Deus, para louvor da sua gloriosa graça, graça dada por ele, sem méritos nossos, gratuitamente pela morte e ressurreição de Jesus. Jesus nos deu vida, ele nos escolheu. Mas escolheu para quê? Para sermos salvos, para termos vida eterna, para herdarmos um reino que está preparado para nós antes da fundação do mundo, para viver com Deus eternamente. Mas isso é futuro, e agora, e hoje. Deus me escolheu para quê? Para que Deus te escolheu hoje? Qual que é o papel da igreja hoje? Em João 15,16, Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu a nós. E escolheu para quê? Para irmos, darmos frutos, e frutos que permaneçam. Ele nos escolheu para ir. Ir para onde, irmãos? Ir para o trabalho, para a escola, para o banco, para o supermercado, para as praças, para o jogo de futebol, para o cinema, para a praia, para a fazenda, para o campo. Para qualquer lugar que nós formos, nós temos que dar fruto onde nós estivermos. Nós temos que brilhar a luz de Cristo em qualquer lugar que nós estivermos. As pessoas têm que olhar para nós e ver a luz de Jesus brilhando, ver a diferença de nós com o mundo. Nesse texto de João, Jesus se coloca como a videira e diz que aquele que está ligado na videira, aquele que está ligado em Jesus, vai dar frutos. Um dos propósitos da eleição é que aquele que recebeu vida pelo Espírito não está morto e não tem vida em si mesmo, mas tem vida pelo Espírito que habita no nosso coração. E sabe do que isso reflete? Em anunciar as boas novas da salvação, para ganhar os outros para a fé. Então o chamado, a missão central do escolhido é a evangelização para a glória de Deus. Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias falaram da reconstrução do templo, mas aquele templo caiu novamente na década de 70 depois de Cristo. Mas o servo de Deus, o anel de selar, Jesus Cristo, está vivo e reina para sempre e voltará para buscar a sua igreja. E para finalizarmos, agora é para finalizarmos mesmo. Ao mesmo tempo que nós somos edifício de Deus, nós somos edificadores da obra de Deus. Cristo nos chamou para darmos fruto. Foi Ele mesmo que disse: ide por todo o mundo, pregue o evangelho para todos. Então o convite e o chamado para nós hoje é: saia da zona de conforto, escute a voz de Deus, desista das prioridades dessa terra, foque o seu coração na obra de Deus, ouça a voz de Deus e saia por esse mundo para dar frutos onde Deus te colocou para a glória dele. Sabe por quê? Porque Jesus está prestes a voltar e buscar a sua igreja. E nós precisamos estar prontos e dando frutos para a glória de Deus. Amém?